Na bancada nós temos uma KS4100 versão de cabo já instalado, demarcando a posição onde está o contrapeso. Então agora a gente vai fazer o procedimento de reset do AKS4100. Essa haste ela serve como um guia, né? E aí o Allen serve para prender o cabo e ele ficar fixo nessa posição. Uma das partes mais importantes desse tutorial será a configuração e aplicação prática do AKS4100 que vamos fazer agora. Na bancada nós temos um AKS4100 versão de cabo já instalado. Também vamos apresentar um AKS4100 versão de haste, novo na caixa, para comparar características e discutir critérios de aplicação. No caso da versão de cabo, será mostrado o ajuste correto do pêndulo, incluindo o comprimento adequado para a geometria da árvore de boia aqui aplicada. Após a parte de ajuste mecânico, nós vamos entrar em um ponto técnico importante, que são as zonas mortas superior e inferior, e a constante dielétrica da amônia, que deve ser introduzida no AKS4100 para que ele tenha uma maior precisão na medição. As zonas mortas reduzem o curso efetivamente utilizável de medição e, por isso, o posicionamento do sensor e a parametrização precisam considerar essa limitação desde o início do projeto. Então a gente agora, antes de fazer o procedimento de reset do AKS4100, a gente vai mostrar algumas informações que são importantes, né, para entender por que alguns dos parâmetros que a gente vai acabar inserindo foram inseridos ali, né? Então a gente tem aqui algumas marcações que foram feitas justamente para mostrar as principais medidas e as mais importantes da configuração. Então inicialmente a gente tem na parte de baixo essa linha azul aqui, demarcando a posição onde está o contrapeso do cabo, né, do AKS4100. Então esse aqui seria o final do contrapeso, ou onde ele está preso, no caso, dentro aqui da nossa árvore de boia. A primeira marca aqui seria a distância da zona morta inferior. Então essa distância aqui é uma distância aproximada de 120 mm para nossa aplicação, mas no manual do próprio AKS4100, esses valores aqui eles variam conforme o comprimento total da sonda e conforme a constante dielétrica que pode ser configurada, que pode fazer com que essa distância diminua, né, aumentando então o espaço de medição útil, né, do AKS4100. Então, como nós temos uma aplicação aqui montada com água, que é um fluido que não tem uma constante dielétrica específica, a gente está assumindo que a zona morta é com base na tabela do AKS4100, do datasheet, que informa que para uma sonda de aproximadamente 800 mm, que é o comprimento total da nossa árvore aqui, a gente vai ter algo em torno de 115, 120 mm, tá? Então, marquei aqui para a gente saber. Então, a gente tem 120 mm de zona morta, significa que desse ponto para baixo, a gente não tem um nível preciso sendo medido. Então, esse aqui seria o nosso ponto zero, né? Então, nessa posição aqui, digamos assim, seria o nosso 0 milímetros ou 0 miliamperes, né? Começaria o nosso nível, o nosso controle a partir desse ponto. Logo mais acima aqui, eu só tenho duas marcas que eu coloquei medidas conhecidas. Essa maior, a de 350 milímetros, é exatamente a medida que a gente tem agora na nossa, no nosso fluido aqui. Depois a gente vai fazer um escoamento até essa posição para mostrar a mudança no display. E aqui na parte superior, então, a gente tem a zona morta superior. A zona morta superior ela começa a ser medida a partir da base da flange, onde o AKS é preso, 120 mm para baixo. Isso é uma posição fixa. Então, nessa posição aqui, a gente tem 120 mm que também não podem ser medidos e seria o nosso 20 mA, seria o nível máximo que a gente consegue medir. E aqui a gente tem a medida de 610 mm, que nada mais, nada menos é do que a nossa medida útil entre a zona morta inferior e a zona morta superior. Então a gente tem um curso de 610 milímetros nessa aplicação. Então esse aqui seria o nosso 0% e aqui seria o nosso 100% de nível. Aí, junto com a AKS4100, vem uma etiqueta, a gente pode mostrar aqui, onde a gente diz o tipo da haste, no caso, que é o cabo, o comprimento desse cabo, 850 milímetros, a posição dos 4 mA, aqui eu defini 150 na época na aplicação, mas a gente hoje está com 120 milímetros definidos aqui, e os 100% que seriam 120 milímetros da zona morta superior. Então esses são os principais parâmetros que a gente vai configurar, uma vez que depois de montado a gente não tem mais acesso a saber aonde estão as posições, principalmente
do contrapeso que fica no fundo aqui da árvore de boia, né? Então esses dados aqui eles são importantes, eles devem ser armazenados para que numa eventual necessidade de reconfiguração eles possam ser facilmente encontrados. Então agora a gente vai fazer o procedimento de reset do AKS 4100. Ele agora está medindo exatamente configurado para essa aplicação, então ele está mostrando o nível de 364. Lembrem que a gente mostrou na árvore de boia a marca estava mais ou menos na ordem de 350 milímetros, né? Então um erro aí na ordem de 10 milímetros, muito baixo. Lembrando que a gente está usando água, que não é um fluido ideal para essa aplicação, né? Que não tem uma constante dielétrica para ajuste e acaba que tem pequenos erros de medição, mas a intenção é mostrar a precisão da medição, né? Então a gente vai dar o reset agora, para acessar aqui, a gente dá um Enter aqui, ou seta para a direita, a gente vai achar o menu Supervisor, a gente vai acessar ele. Para isso ele vai pedir uma senha. A senha é a sequência de teclas bem específica, então é seta para a direita, Enter, seta para baixo, seta para cima, seta para a direita e Enter. Então a gente acessou o menu Supervisor. Agora a gente vai procurar o menu para dar o reset. Então a gente vai aqui no menu 2.9, onde a gente tem a configurações reset. A gente vai dar um seta para a direita para acessar. E aí a gente tem aqui no menu 4 Reset Factory, né? Então a gente vai resetar para as configurações de fábrica. Então a gente vai acessar, ele pede se a gente quer fazer, a gente vai dar um Yes, vai confirmar. E a partir desse momento ele assume as configurações de fábrica. Onde a gente pode checar isso, né? A gente vai checar isso a partir das informações mostradas no display do Quick Setup. Então, ó, o comprimento do cabo que a gente tinha definido em 850 mm já foi para 5.000 mm, que é o comprimento máximo que ele pode assumir, bem como as distâncias superior, os 120 mm da zona morta superior, que é os 20 mA, e os 4.877, que já desconta a zona morta inferior que vem configurada de fábrica, né, no 4 mA. Então a gente vai acessar o Quick Setup, aqui ele pede se a gente quer acessar ou não, a gente vai dar um Yes. Aqui ele pede o tipo de haste que a gente está usando, então é o cabo, Single Cable, a gente mantém dessa forma. Teriam as outras opções aqui, a gente vai manter. Aqui ele pede o comprimento da sonda, então a gente tem que inserir o comprimento da sonda, que é 850 mm para essa nossa aplicação. Então seta para a direita, aqui eu vou botar em 0, seta para a direita, aqui a gente vai para o 8, e aqui a gente vai botar os 850. Esse alarme é porque ele agora perdeu as referências, né? Então ele vai ficar tocando esse alarme até a gente configurar. Já que ele está ligado ao EKI 347, ele está entendendo que o nível não está dentro da faixa que a gente quer. Aqui o valor que seria o nosso 0, então a gente tem que descontar dos 850 os 120 mm, que é a nossa zona morta inferior. Então a gente vai colocar aqui 730. milímetros, então dos 850 a gente sobe 120 milímetros, a gente tem os 730. Confirmamos aqui. A zona morta superior, que são os 20 miliamperes no caso, a gente tem como 120 fixo, default, a gente mantém. E aqui ele diz que a gente completou as configurações, então basicamente são somente essas configurações, é o comprimento da haste e as posições de referência da zona morta inferior e superior, para ele saber qual é o range de medição que ele tem. Aqui no final é importante a gente... ele pede aqui se a gente quer guardar ou não as informações, então a gente precisa dar um Yes, tá? Para confirmar que as configurações estão ok. Então aqui ele passa a medir agora e dá as informações devidas conforme o comprimento da haste que a gente tem aplicado. Então ele está mostrando 385 mm de nível, conforme a gente viu lá, a gente tem marcado algo em torno de 350 mm. A distância aqui seria uma medição a partir da base do próprio AKS até o nível onde o fluido se encontra, né? Seria a distância, então até lá embaixo, né?
Aqui ele dá a saída, então em quantos por cento estaria o nível agora dentro do range de medição. Então o volume de líquido aqui presente equivale a 56% do nível, né, do range do nível ali, que são 610 milímetros que a gente tem, né? Aqui o sinal de saída correspondente para esse nível. E aí a gente volta a mostrar a distância. E aí a configuração está pronta. Então esse aqui é o AKS 4100 versão AST, né? Então basicamente ele é exatamente igual ao AKS 4100 versão cabo que a gente tem instalado aqui na bancada. A única diferença, basicamente, ele vem com cabo no comprimento de 5.000 milímetros ou 5 metros, né? Mas ele vem com uma haste rígida, fixa, né? E aí para fazer a instalação a gente passa o cabo por dentro, né? E aí essa haste ela é rosqueada nessa posição, né? Então basicamente essa haste ela serve como um guia, né? Para um posicionamento retilíneo, no caso, né? Então a onda guiada ela acaba passando aqui por dentro e aí na ponta dessa haste vai um acessório para prender o cabo. Então o cabo tem que ser cortado, vou mostrar esse acessório para vocês. E ele é preso aqui na ponta e ele acaba ficando com um comprimento fixo, né? Então esses aqui são os acessórios que fazem parte do conjunto, né, do AKS 4100 versão AST. Então a gente tem aqui a etiqueta para marcação das principais informações de medida, né, para saber o comprimento da sonda depois que ela for introduzida, né, num recipiente ou na aplicação, numa árvore de boias. Tem os parafusos Allen aqui para fazer a junção das etapas da haste. No caso aqui essa aqui é em 2 etapas, né, tem um comprimento fixo. E aqui é o acessório para prender o cabo que vai na ponta. Então basicamente a gente passa o cabo, insere o cabo aqui na haste e aí ele fica posicionado aqui na versão, no final da haste. Então aqui a gente só vai fazer para simular como seria, mas basicamente esse acessório seria instalado aqui na ponta. Aqui tem um plástico que tem que ser removido, mas no caso depende do comprimento, se corta no comprimento necessário, se faz a instalação e ele ficaria preso aqui no final da haste nessa posição. E aí o Allen serve para prender o cabo e ele ficar fixo nessa posição. Então agora aqui só para exemplificar na aplicação, no caso, a gente substituiu o AKS 4100 por um sinal de uma geradora de sinal 4 a 20 mA, né, para fazer variações de nível e vocês enxergarem o comportamento dinâmico do ICAD, né, de abertura e fechamento, para responder da forma mais rápida possível com abertura e fechamento, né, tentando manter a estabilidade do sistema, né. Então o nosso set point agora ele está mostrado ali no canto superior direito em 67,5%, né, e o nosso nível está em 63,6% estável, né. Então o ICAD ele entendeu que nessa posição aberta de 58%, digamos assim, ele está conseguindo manter, né, uma estabilidade. E ele vai, aos poucos, tentar aumentar a abertura para tentar chegar no 67, mas de uma forma bem gradual. E isso tem tudo a ver com o controle IPI, com a banda proporcional, com o tempo de integração, que pode ser ajustado para ele fazer responder mais rápido ou mais devagar. Então agora a gente vai alterar um pouco o nível, né? Então vamos supor que o nível fosse subir um pouco agora, né? Então chegando mais perto do set point, o ICAD começa a responder fechando, né? Então tudo vai depender da velocidade com que esse nível varia, né? Se eu fizer uma subida abrupta, por exemplo, né, que acontece em algumas situações, vocês vão ver que ele vai responder de forma muito rápida e vai acabar fechando praticamente a zero, né? Porque ele viu que teve um incremento muito grande, assim como no próprio decremento ele também vai tentar abrir para recuperar o nível da forma mais rápida possível. Então se eu deixar o nível cair muito rápido, ele vai tentar abrir muito para conseguir chegar na alimentação e recuperar o nível, né? Então esse tempo de resposta está atrelado à velocidade com que muda o nível versus o que eu tenho como um set point. E isso pode ser ajustado através dos controles proporcional integral. A gente vai fazer uma simulação de nível agora, então a gente tem setado em 70% nível alto, tá? Eu vou botar um pouquinho acima de 70%. E vai soar o alarme. Tá, mas por que não soa de forma imediata? Porque existe um delay que é configurado, tá? Ele está configurado em 10 segundos. Então depois de 10 segundos, o alarme dispara. Então a gente volta para dentro da faixa e o alarme para. Esse alarme aqui, no caso de nível superior, também seria
o alarme que faria com que a válvula solenoide fechasse para evitar a entrada de líquido caso o ICAD falhasse ou qualquer outra situação acontecesse. No nível inferior ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Então, se o nível baixar abaixo dos 15%, depois de 10 segundos ele vai acabar soando um alarme. O ICAD está tentando recuperar o nível, então ele vai abrir 100%, já vai tocar o alarme. Vou subir aqui, ele já parou. Então essa é a resposta do sistema de controle proporcional com a variação de nível que é dada pelo AKS 4100. Agora que nós fizemos a configuração do AKS 4100, nós vamos fazer uma validação prática da precisão de medição. A bancada possui uma régua de nível instalada na árvore de boia e utilizaremos também uma trena para conferência física do nível. Então a gente vai conseguir enxergar na prática qual é o nível do fluido que está ali dentro, no caso a gente está utilizando água, então a gente consegue enxergar em que altura está o líquido e a gente consegue fazer uma medição para entender se o parâmetro de medida que está sendo mostrado como nível no display do AKS 4100, bem como no próprio display do EKE 347, coincide com o valor medido diretamente na árvore de boia.